Você pode crer que você é um milagre de Deus? Amém? Moisés, tendo como base de sustentação uma missão cumprida, uma tarefa realizada, um trabalho árduo, mas sobretudo um relacionamento pessoal, íntimo com o seu Deus, deixou registrado para nós o início ou parte de um belo discurso no qual ele fala de um Deus de milagres para um povo incrédulo e desobediente. Eu creio que esse binômio ele está perfeito. Para um povo incrédulo e desobediente, um Deus de milagres. E no início da sua expressão, conforme lido pelo nosso amado irmão Pedro, a palavra registra o pensamento do homem de Deus, dizendo: pergunta agora aos tempos passados que te procederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu à outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentor e tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito aos vossos olhos. Essa palavra tem a ver também com alguns de nós. Boa parte dos que estão nos acompanhando à distância e boa parte dos que estão presentes neste santuário não experimentaram o estrito senso a experiência do Egito. Não viveram no mundo como vive no mundo uma quantidade fantástica de pessoas, sem jamais ter tido uma experiência com Deus, sem jamais ter tido um contato com Deus, sem jamais ter sequer tido a menção da grandeza e da realidade que é Deus para aqueles que se chamam pelo seu nome. Por isso digo eu que nós somos um milagre de Deus. Não fosse a mão de Deus estendida para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar, muitos de nós sequer estaríamos nesse recinto, como muitos não estão e poderiam estar se tivessem como seu Deus o Deus dos milagres. A ti te foi mostrado, diz Moisés, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Deus, desde os céus, te fez ouvir a sua voz, para te ensinar. E sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Moisés estava da banda oriental do Jordão, vendo diante de si o divisor em forma de águas, de uma conquista, a conquista de uma promessa, a conquista de uma bênção, a conquista de uma herança
que Deus houvera prometido aos antepassados da nação de Israel. Imaginem, amados irmãos e irmãs, como estava o coração do povo e como estava o coração de Moisés. O povo estava contemplando o dia em que passaria para a concretização de uma promessa, de um sonho, de um projeto que estava indelevelmente entranhada no coração do povo. E ele continua dizendo: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra, nenhum outro há. E aí o fecho de ouro da leitura de hoje: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Aleluia. Se nós fôssemos nos deter à guisa de reflexão tão somente neste texto, já poderíamos daqui extrair informações preciosas para a nossa compreensão da beleza, da grandeza deste discurso que o Espírito de Deus entregou ao povo pelos lábios de Moisés. Um Deus de milagres sendo relembrado em seus feitos extraordinários a um povo incrédulo e desobediente. E Moisés não poderia, sobre hipótese alguma, deixar à margem desse discurso pontos importantes. E não poderia, sob hipótese alguma, deixar fora desta fala uma palavra de advertência, de exortação, de convite à obediência, como ele fez. Parece que era a intenção daquele grande homem de Deus, um dos maiores da história do povo e da nação que leva o nome de Israel, gravar na palavra, na escritura, algumas razões, alguns motivos, alguns propósitos do Deus dos milagres em fazer, em realizar, em operar, em manifestar o seu braço forte na forma de sinais, de maravilhas, de milagres, de operações extraordinárias. E ainda que o povo não tenha se apercebido de imediato, mas ficou registrado na escritura, e chega hoje não apenas a Israel enquanto nação, mas chega também a nós como herança espiritual de Abraão, a mesma palavra. Tudo isto, esses milagres, essas maravilhas, essas operações extraordinárias, foram mostrados a ti, ó Israel, primeiro, para que soubesses que o Senhor é Deus. En passant, logo a seguir, ele diz assim: para te ensinar. Mais adiante, ele diz: porque amava teus pais. Para dizer em seguida: para te introduzir na terra que é tua herança. Finaliza dizendo: para que você, Israel, e seus descendentes tenham seus dias prolongados na terra que o Senhor te dá para todo sempre. Como Moisés aqui foi pedagógico, como Moisés aqui foi didático, como Moisés aqui foi meticuloso em dizer o para quê de Deus.
quando o povo estava querendo saber o porquê de muitas coisas, ele para e leva o povo a ouvir o para quê Deus realiza milagres em nosso meio. Aleluia. Vivemos em meio a uma sociedade que anseia por milagres. E não precisamos nem sair daqui de dentro para sentir isto. Bastou o que fala dizer: este é um domingo de milagres, para que imediatamente houvesse uma resposta positiva. Porque milagre motiva, porque milagre atrai, porque milagre cativa, porque milagre é desejado, porque milagre é esperado, porque milagre move o nosso interior. E às vezes nós estamos tão preocupados com o milagre que esquecemos o Deus dos milagres. Projetemos isso lá para fora, para uma sociedade desprovida do conhecimento de Deus, para que vocês saibam o que é que acontece quando se fala que um milagreiro chega em algum lugar. Nenhuma surpresa para mim que você que está me ouvindo nesta noite, recebendo à distância a palavra que está sendo proferida neste local, neste ambiente fechado, mas que chega até a sua casa, você tenha iniciado a sua presença em nosso culto via internet, dizendo para você mesmo, talvez para alguém que está ao seu lado, que está precisando de um milagre e que quer ouvir a palavra de Deus, porque é necessário um milagre na sua vida. Escute, Deus vai lhe falar a respeito de milagre nesta noite. Ele já está lhe falando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus de milagres é esse? Vamos tentar, numa postura mais acadêmica, que nem sempre é interessante na preleção, mas vamos fazer isso. Vamos tentar definir os termos dessa mensagem que nós estamos dizendo para você, que tem como essência o Deus de milagres para um povo incrédulo e desobediente. Quem é esse Deus de milagres? Quando nós nos apropriamos da palavra que lemos à guisa de leitura oficial, nós vamos encontrar a real pessoa deste Deus de milagres. Em 2 Crônicas 15:3, há um texto que diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. E quando diz Israel esteve por muito tempo sem Elohim, que é o termo utilizado para a transliteração dessa palavra, está falando aí de um Deus plural, está falando aí de um Deus que Israel conhecia de perto, por ter visto seus milagres, por saber do seu nome, que se chamava Yahvé ou Javé, e que Israel não tinha a ousadia de pronunciar esse nome, de chamá-lo pelo seu nome próprio, em uma atitude de respeito profundo a este nome, que simplesmente significa aquele que existe. Israel só se dirigia a ele respeitosamente, evocando e chamando de Adonai, Senhor, manifestando antes de tudo a submissão a esse Deus plural que existe e a quem ele podia se dirigir, mas chamando de Senhor, Adonai. É este o Deus dos milagres. Em 2 Crônicas 15:4, na sequência do texto que nós lemos agora, está dito assim: mas quando na sua angústia eles voltaram-se, ou se voltaram a Adonai, então chega o momento da angústia, chega o momento do sofrimento, chega o momento da necessidade, e aí não há
como fazer diferente, tem que se submeter ao senhorio desse Deus, que é o Deus de milagres. Aleluias! E que é o nosso Deus, e que deve ser o nosso Senhor, Senhor das nossas vidas. João, ao escrever o seu evangelho, no capítulo 17, versículo 3, ele utilizou um termo que fala da universalidade desse Deus, Theos, e disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Imediatamente associou a pessoa deste Deus verdadeiro à pessoa do seu Filho, dizendo: e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui já sinalizo para o maior milagre já operado por Deus em todos os tempos, e que nós vamos voltar a mencionar no fechamento dessa reflexão, dessa palavra. Mas a definição de termos não passa apenas pela compreensão de quem é o Deus de milagres que nós estamos falando, mas temos que compreender também quem é o povo incrédulo e desobediente que a palavra trata nesta noite. Sim, é esse mesmo Israel que nós conhecemos, é esse mesmo Israel que foi tirado de entre as nações, é esse mesmo Israel a quem Deus se dirigia, do meio do fogo, do meio da saraiva, para comunicar a sua vontade. É esse mesmo Israel que é modelo da geração contemporânea, incrédula, que desconhece a Deus, desobediente, que não se submete ao senhorio de Deus. Mas esse Israel é também modelo da igreja, dos dias que nós vivemos. Muitos que se chamam pelo nome do Senhor continuam sendo nada mais, nada menos do que um povo incrédulo e desobediente, como foi Israel. Mas estamos desejando milagres, estamos querendo milagres, estamos querendo ver maravilhas, estamos querendo ver sinais, estamos querendo ver operações, estamos querendo ver Deus mudar a face, o cenário, o ambiente que nos cerca para nos beneficiar. Quando Deus executou milagres extraordinários aos olhos dos israelitas, será que esses milagres, essas maravilhas, esses sinais tremendos que ele fez, foram suficientes para que o povo se tornasse um povo fiel e obediente ao Senhor? Não responda precipitadamente. Analise pelo menos 2 fatos que eu quero compartilhar com os irmãos. Moisés estava agora com o povo, tendo o Jordão como o separador da terra prometida e o lugar onde eles estavam. Mas esse mesmo povo contemplara no início da caminhada de Israel o momento em que, de forma tremenda, poderosa, Deus fizera com que as águas do mar fossem separadas, para que o povo passasse a pé enxuto. E aquele povo viu as águas do mar vermelho cederem lugar, se acumulando nas laterais, para que ele pudesse passar a pé enxuto. Esse mesmo povo vira a ousadia de Faraó e dos seus exércitos entrando naquele mar, como se o milagre fosse para eles também, e não para benefício do povo de Israel. E viram o Egito ser sucumbido no milagre que Deus operara no início da caminhada de Israel. Pergunta aos amados irmãos: ver este milagre fez com que o povo acreditasse na capacidade de Deus
vencer os habitantes da terra prometida? Sim ou não? Não. Quando eles foram lá, através dos seus espias que visitaram a terra, voltaram e deram relatório dizendo que o povo daquela terra era gigante, que eles não teriam condições de vencer. O milagre não mudou a natureza incrédula daquele povo. E muitas vezes estamos esperando um milagre para que haja uma mudança em nós. Quando Israel estava caminhando através do deserto, foi provido para a sua alimentação, para a alimentação dos seus corpos, de pão, de carne e de água, de forma miraculosa. O pão veio do céu, a carne veio do céu, a água veio da rocha. Pergunto, isso foi suficiente para fazer com que Israel esquecesse das panelas de carne do Egito, que nem sempre tinham com fartura, porque muitas vezes eles tiveram o pão racionado e o trabalho escravo dobrado para servir aos seus senhores egípcios. Mas mesmo com o suprimento de Deus, de forma miraculosa, milagrosa, extraordinária, fazendo chover pão do céu, fazendo chover carne do céu, fazendo sair água da rocha, o povo estava com saudade das panelas de carne do Egito. Assim é a igreja nos dias de hoje, muitas vezes servida do pão espiritual que vem do céu, que alimenta nossa alma, que nos robustece, que nos fortalece, que nos dá paz no momento da inquietude. Mas uma vez por outra nós estamos lembrando daquilo que a gente tinha lá no Egito e voltando o nosso pensamento como ato de desobediência a Deus. Povo desobediente, povo incrédulo. É por isso, amados, que passado o efeito quase que anestésico dos extraordinários milagres que Deus operava, os israelitas voltavam a ser inconstantes, como é inconstante o povo de Deus ao longo de toda a história da humanidade. Inconstante. Quando está tudo muito bem, é uma alegria só. Basta vir uma pequena enfermidade, vou ficar em casa, não vou para a igreja não porque estou doente. Vem uma pequena aprovação financeira, não vou para a igreja não porque não tenho dinheiro para o combustível. E onde é que está a fé? E onde é que está a atitude de obediência? E onde é que está o prazer de se reunir com os santos? Onde é que está a alegria de comungar, de adorar, reunido com a igreja? Aonde está o instrumento maior que nos move, a fé, que remove não apenas montanhas físicas, remove montanhas de incredulidade, para nos fazer compreender que o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Canta, 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 mas na hora da provação esquece do que cantou. Inconstante. Assim era Israel, desobediente, rebelde contra Deus. Digam amém. Jesus Cristo, numa certa ocasião, rodeado de discípulos, e ele os tinha muitos, centenas, milhares, ele foi agredido verbalmente por fariseus e outras castas importantes, querendo que ele lhe desse um milagre. São Mateus capítulo 12, versículo 38 a seguir do texto sagrado, fala exatamente isso. Escriturários ou escribas e fariseus ou religiosos chegaram para ele, tomaram a palavra do mestre e disseram: mestre, queremos ver um milagre da tua parte. Milagre? Tem um milagre para vocês não. Vocês não vão ver milagres. Parece um paradoxo, porque Jesus havia realizado muitos milagres de cura e de libertação um pouquinho antes desse momento.
Mas quando vem a incredulidade, quando vem a rebeldia, Deus não opera não. Milagre. Sabe qual é o milagre que eu tenho para vocês? Geração má, adúltera, pecadora. O milagre que eu tenho para vocês é o milagre de Jonas, o profeta. Aguarde, porque vocês vão ver esse milagre. A geração dos nossos dias está ávida por milagres. Certa ocasião, Jesus foi mais uma vez solicitado a pronunciar-se, e ele falou através de uma parábola que foi anunciada aos homens. E ele foi buscar nessa parábola uma figura proeminente da história de Israel, Abraão, o pai da nação, também chamado pai da fé. E ficou registrada uma expressão que eu quero reproduzir nessa noite, Lucas 16:31, onde o Senhor Jesus disse assim: Abraão pronunciou-se dizendo: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês conhecem muito bem a parábola do rico e Lázaro. Vocês conhecem muito bem as parábolas do Senhor Jesus. E em particular esta parábola fala para nós a respeito da marca maior da sociedade dos nossos dias, e em alguns momentos de parte da igreja dos nossos dias. Ainda que o morto ressuscite, não creem. Então, não é milagre que está faltando outra coisa. Ninguém realizou mais milagre do que Jesus Cristo, e poucos foram os que creram nele. Não é por falta de milagre, é por falta de alguma coisa que nós ainda vamos tratar. Ora, e se o milagre não tem conseguido levar a humanidade a tornar-se observadora das coisas que dizem respeito ao interesse de Deus, a crerem nele e a seguirem-no e a obedecerem conforme ensinou Moisés? Por que foram feitos tantos milagres ao longo das épocas? Por que razão é que mesmo nos dias de hoje nós invocamos ao Senhor Adonai, dizendo: Senhor, dá-nos um milagre de cada dia? De certa forma, na leitura do texto já comentamos isso, mas eu quero mencionar pelo menos 3 propósitos de Deus nesta noite, para que Ele tenha operado e continue operando milagres, apesar de que nos dias de hoje não se faz tantos milagres como se fez antigamente. Pelo menos o tipo de milagre que os homens e a sociedade estão querendo ver. O tipo de milagre que você estava pedindo hoje, no início desse culto. Primeira razão, é porque o milagre autentica o agente de Deus. O milagre, ele aprova o mensageiro. O milagre, ele dá credibilidade àquele que é o missionário, o apóstolo, o anunciador das boas novas. E todos eles realizaram milagres. Pedro realizou milagres em nome do Senhor. Paulo realizou milagres em nome do Senhor. João realizou milagres em nome do Senhor. Os profetas fizeram milagres em nome do Senhor, para que fosse revelado para aqueles que os ouviam, que os contemplavam, que os assistiam, que Deus estava com eles, e que o seu Deus era o Deus dos milagres, como o nosso Deus é o Deus dos milagres. Nós sabemos que só Deus pode operar milagres, mas sabemos também que Ele opera milagres através da natureza, que Ele opera milagres através dos anjos, que Ele opera milagres através dos homens, e que Ele pode operar um milagre através de você. Se você crê e você for fiel a Ele, você pode ser um agente do milagre de Deus. E esta é a razão de Deus continuar fazendo milagres nos nossos dias, para que nós possamos testificar da grandeza de Deus. O apóstolo Pedro, em Atos 2:22, ele registrou uma palavra preciosa para que a igreja pudesse iniciar sua trajetória com fundamento na verdade da palavra.
Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ora, se Jesus precisou ter uma validação de Deus através dos milagres, isso aconteceu das mais diversas formas. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Estudávamos aqui há dias atrás, lá na transfiguração, mais uma vez ele sendo apresentado diante dos discípulos do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 12:12, ele diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas por meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então Deus continua ainda operando milagres, mas não muitos como nos antigos tempos, para que Ele credencie os seus agentes. Mas lamentavelmente, os agentes de Deus estão tendo menos credibilidade do que os agentes do reino das trevas, apesar dos milagres. Sabe por quê? Porque o milagre não muda a natureza humana. Vê o milagre, sabe que é de Deus, reconhece que o homem é de Deus, mas volta a ser incrédulo e desobediente. Então, minha querida amiga, meu amado irmão, meu amado amigo, não fique esperando o milagre de Deus da forma habitual, da forma tradicional, da forma que você espera. Há algo muito mais importante, e isto sim vai fazer com que você possa ser uma pessoa diferente. Nós vamos já te dizer o que é. Segundo ponto, é porque o milagre de Deus confirma a redenção da humanidade. O ato salvífico realizado por Jesus Cristo não fosse acompanhado dos milagres, provavelmente teria caído no esquecimento com o perpassar dos séculos, com o avançar dos anos. O escritor aos Hebreus fala para nós, depois de mencionar que Deus falou por profetas, por anjos, por inumeráveis testemunhas, no capítulo 2, dos versículos 3 e 4 da carta que nós citamos, a carta aos Hebreus, está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com Ele, pelos sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. A obra de salvação que foi anunciada por Deus, por Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos, por anjos. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Este que está no teu ventre é por obra do Espírito Santo, é o Salvador. Anjos anunciando essa tremenda salvação. Mas elas foram acompanhadas, todas essas anunciações, por milagres de Deus. Em momento algum da história da humanidade se viu uma sucessão tão extraordinária de milagres como lá no Calvário, lá no Gólgota. Trevas medonhas, no momento em que a terra estava com o sol clareando, toda aquela colina, todo aquele monte, caveira. De repente, meio da tarde, trevas. Expressão bíblica, trevas de meter pavor, trevas medonhas. Lá no templo, em Jerusalém, não muito distante dali, um véu tecido por inteiro em um só pano, dobrado, preservado cuidadosamente, miraculosamente se abre em dois de cima a baixo. A terra treme, as pedras são fendidas, os túmulos foram abertos, os mortos que lá estavam vieram a ressuscitar no domingo após a ressurreição do Senhor. E lá no túmulo vazio, de forma organizada, disposta segundo o critério meticuloso daquele que ressuscitou, estavam o lenço
e o lençol arrumados cuidadosamente, mostrando para o mundo que aquele que havia morrido ressuscitara para a redenção da humanidade, para a salvação de todos. Aleluia! Que coleção extraordinária de milagres! Os 6 grandes milagres do Calvário reunidos para mostrar ao homem que a redenção da humanidade estava feita. Hoje, a salvação da humanidade não depende mais de milagre, porque o milagre já ocorreu, o milagre já foi feito. A salvação hoje depende da fé. Ensina a palavra de Deus. Somos salvos pela fé. Mesmo assim, eu te digo, este é o maior milagre que pode acontecer na tua vida. Qual o milagre que você está esperando? Experimente receber Jesus como seu Salvador. Crê no Filho de Deus como agente único e exclusivo da salvação. E aí você vai experimentar os verdadeiros milagres de Deus, que é o cuidado diário, que é o cuidado constante, que é o amor de Deus, segundo manifestado por João no seu escrito. Um amor tão grande que fez com que ele desse o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o maior milagre. Esse é o milagre que a humanidade deve esperar, receber. Crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas quando falamos em milagres, no sentido genérico do termo, fatos que contrariam as leis estabelecidas, coisas que só Deus pode fazer, eu quero te dizer uma coisa: uma fé baseada exclusivamente em milagres não é uma fé madura. Uma fé que tem como base só o inusitado, o surpreendente, aquilo que causa espanto, não é uma fé madura. A sua fé é uma fé madura se estiver alicerçada no Deus Criador dos céus e da terra, e na obediência à sua palavra, na orientação do Espírito Santo para o seu caminhar de cada dia. Essa é uma fé madura, essa é a fé que vence o mundo. Aleluias, glórias a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, tem uma expressão que é preciosa, mostrando que a obra de redenção da humanidade leva o homem a um status diferente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que nos faz estar tranquilos na adversidade. É a fé que nos faz contemplar a glória de Deus, ainda sabendo que a nossa vida pode estar terminando, sob o ponto de vista puramente humano e biológico. Porque essa fé nos leva para uma vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Amados, Deus ainda executa milagres, mesmo nos nossos dias. Mas ouçam, a maior parte desses milagres passam desapercebidos pelo homem natural. O milagre da vida que se renova a cada dia. Aleluias. Muitas vezes as enfermidades que são vencidas pelo toque da mão de Deus, pelo toque da fé. Milagres. E quanto mais o milagre fica na intimidade entre a pessoa e Deus, mais Deus se agrada. Ele quer que se dê testemunho das suas grandezas, sim. Mas o que ocorre é que muitas igrejas, muitos líderes, muitas pessoas estão fazendo apologia em cima dos milagres, e aí Deus encolhe a mão que opera os milagres. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus ainda opera milagres, mas nós não precisamos de milagres para ter a garantia da nossa salvação. Nós precisamos de viver uma vida de santificação e uma vida de obediência na presença do Senhor. Esse é um grande milagre.
Aleluia. Que você está vivendo a cada dia, mas que às vezes nem se apercebe que você está vivendo. Para você que nos ouve pela internet, escute. Para a sua vida é suficiente crer no milagre da salvação eterna. Se você fizer isto, você vai vencer o mundo e todas as adversidades do mundo, e ainda vai ter uma vida eterna na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Avante lutai, dizendo bem-vindos filhos do meu Pai. Avante, avante lutai, nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande
Assembleia